Meu Deus, não fazem isso. Difícil. Vou te mostrar os vipundas dos meus avós e tudo, pá. Então, estamos em família, estamos entre irmãos, uma plateia maioritariamente jovem e muito interessante. Também agradecer a presença dos mais velhos que estão aqui. Mas, como dizia, para falarmos de políticas públicas, felizmente fui antecedido pelo professor Júlio e retirou-me a parte da doutrina e já não tenho mais trabalho para falar de doutrina. Vamos para as questões concretas. E é por isso que eu disse que seria justo se houvesse alguém a representar o MPLA, porque pelo menos assim, nós vamos falar deles e depois não vão ter como se defender. Não sei se o Dr. Júlio vai ter que se travestir agora na perspectiva de político ou como. Até há pouco tempo era primeiro secretário no Auto-Ama. Nós temos que falar. Agora não sei como é que fica. Mas pronto. As definições doutrinárias todas são aquelas apresentadas pelos dois colegas que me antecederam. E pouparam-me o trabalho. E eu vou diretamente para exemplos concretos e ver se aqui, pela injustiça do moderador, ganho os meus 15 minutos. Eu venho a mais de 600 quilômetros, me dá 15 minutos iguais aos outros. Isso é injustiça. Não é isso. É injustiça. E veja, eu parti às 9 horas de Luanda, às 14 horas estava aqui. Porque eu tinha compromisso aqui. Ontem tive compromisso em Luanda. Amanhã tenho compromisso em Luanda. E é você a me sacrificar. Depois, um dia desses, te passo a fatura. Quando estamos a falar de políticas públicas, estamos a falar diretamente das nossas vidas. E daí dar os parabéns pela escolha do tema, porque ele está estritamente relacionado exatamente com as vidas das famílias. E eu quero começar por uma provocação positiva, na base de uma política pública implementada pelo Executivo, que tem que ver com a política da habitação. Estamos na Kahala, temos uma centralidade. Até quantos é que vivem na centralidade da Kahala? Viver? Não, ter casa ali na centralidade e vivem aí. Ok. Doutor Paiva, a política falhou. Começamos já por aqui. Você tem um problema de habitação na comunidade ou na sociedade angolana e vem uma centralidade na Kahala. Estamos na Kahala a falar para os habitantes da Kahala. Só tem 3 pessoas que levantam a mão como habitantes e residentes nessa centralidade. Alguma coisa está errada. Quem são os que ocuparam as casas da centralidade da Kahala? Ou os jovens aqui não têm necessidade de casa própria? Essa política está certa ou está errada? Vamos a ver. Um exemplo prático de políticas públicas é isso. Os jovens querem o seu primeiro emprego. O jovem veio, estava a falar e já estava a pedir para não lhe prenderem. Não, hoje não vão te prender. Não. Se te prenderem, eu tenho que ir no teu lugar. Não pode ser. Não vão te prender. Mas há esse receio todo. Vamos para a política da empregabilidade. Quantos funcionários estão aqui, públicos ou privados? Tem jovens com emprego. É ainda na mesma a minoria. Sim, o professor também conta. Mas mesmo com o professor ainda é a minoria. Então, aqui, fora da centralidade, quantos é que têm casa própria, por esforço próprio? Casas próprias. Não percebi essa. Casas próprias, casas. Não tô, de adobe.
Doutor Paiva. Estão a ver? Mas vamos partir do pressuposto de que a casa de adobe faz parte da nossa cultura. Vamos lá ver quantos têm casas. Vamos nos apegar na política pública de distribuição de água potável. Nas vossas casas há água potável? Não estou a falar água corrente. São duas coisas diferentes. Tem água potável? Aqui à volta da Kaala tem quantos rios? Por que a Kaala não consegue ter água? E por que as políticas públicas não respondem à distribuição de água potável para os cidadãos aqui na Kaala, por exemplo? E não me levem a mal, vamos nos apegar muito à Kaala porque estamos aqui na Kaala. Eventualmente poderíamos estender isso para a realidade por todo o país, porque os problemas são iguais. Então, a habitação está errada. Empregabilidade não tem resultados. Distribuição de água potável, nada. Energia elétrica. Quantos é que têm casas, energia elétrica nas suas casas? Agora, pelo menos, dá para notar que pode ser metade ou um pouco a mais de todos os presentes aqui. Mas também seria ridículo se assim não fosse. Porque a barragem está aqui ao lado, não é isso? A barragem do Gove está onde? Ou a energia não é da barragem? Não é do Gove? É do Lauca? Doutor Pai? É complicado. Tirar energia de Malange para vir atender a situação daqui da Kaala, quando o Gove está a escassos quilômetros, é contraproducente. Mesmo, e aliás, como bom economista que é, até em termos de despesas, quer dizer, sairia mais caros trazer a energia do Lauca para aqui e sairia mais barato se tirássemos do Gove. Vamos continuar. Se, por exemplo, esses 4 itens que nós referenciamos, que podemos tomar como básicos, o déficit é notório, a pergunta se coloca: as políticas públicas do executivo angolano têm reflexo positivo na vida dos cidadãos ou não? Alguns responderam, outros não. Os que não estão a responder às vezes estão a viver bem. Tem reflexo positivo ou não? Só estamos ainda a falar de 4 linhas de políticas públicas que o executivo escolheu. Poderíamos ir nas políticas de assistencialismo e tomarmos como um exemplo aquilo que o executivo tem estado a fazer, a usar como bandeira, que é o Kwenda. Quantos aqui na sala se beneficiam do Kwenda? A Kaala não está se beneficiar do Kwenda. Há pobreza na Kaala ou não? Extrema pobreza. Mais uma política pública e, doutor, ali depois terá mesmo de desdobrar melhor, porque eu não sei se é tão melhor vir com políticas assistencialistas ou se fosse melhor investir na agricultura. Porque quando estamos a falar da pobreza, um dos indicadores é a fome. E seria insultuoso, permitam a ousadia, dizer que aqui na Kaala há fome. Então é mesmo insultuoso, porque as potencialidades que a Kaala, potencialidades agrícolas que a Kaala tem, e aliás, aqui essa região já alimentou parte do país durante muitos anos, e aqui onde há o contrassenso, no tempo colonial. Como é que no tempo colonial o colonizador entendeu que aqui produzia-se, e aqui tem celeiros aqui próximo, não? A rainha do milho. Tínhamos aqui ousou a falar, e muito bem, gostei, do corredor do Lubito. E por acaso, este corredor do Lubito, que vem mesmo de Benguela para o Chico, teve a felicidade de existir já no tempo colonial e facilitou muito a vida dos angolanos.
Hoje o corredor do Lubito está mais publicitado do que a dar resultados concretos para a vida dos cidadãos. É muita publicidade à volta do corredor do Lubito. Até o presidente americano veio para Angola, o Joe Biden, por causa do corredor do Lubito. Vocês que vivem num dos pontos estratégicos do corredor do Lubito, o que é que estão a se beneficiar? Barulho do comboio. É complicado, porque por acaso, estando nesta via e ouvindo os nossos mais velhos, é aqui onde o desenvolvimento mais acelerou, por causa mesmo do próprio ramal do caminho de ferro. Então, quando estamos a olhar, ou estamos a trazer essas questões, estamos a olhar para o país real. Porque no âmbito da doutrina, vamos falar de políticas públicas, mas são políticas públicas que cada país tem a sua realidade. Agora, a problemática do povo e população, em termos da perspectiva que o Dr. Paiva colocou, está acautelado a população em termos econômicos, o povo em termos jurídicos e tudo. O jovem trouxe uma perspectiva mais polêmica e dicotômica. Um partido diz que o próprio partido é o povo é o tal partido. E depois disse que nós também estamos a dizer que aqueles que estariam contra nós não incluiríamos no grupo do povo. Só que não. Para nós, povo é o povo. Estou a falar nós, a UNITA, para que não haja segredos. Eu sou da UNITA, como todos já sabem. E a provocação do Dr. Job foi mais ou menos nesta perspectiva. Mas, para a UNITA, o povo é o povo, né? Respeitando a sua diversidade. Temos um país muito rico, multicultural, multiétnico, multilinguístico, etc, etc. E nós não podemos discriminar-nos por causa do status da cultura a que nós pertencemos. Infelizmente, muitos fomos induzidos nesta perspectiva, porque houve alguém que, para tratar dos outros daquela área para aqui, começa a dizer, os baimundo. E aquilo é pejorativo, é desprezo. E não se pode que estejamos num país plural e haja povos melhores, ou etc., do que os outros. Está errado. Quando nós falamos nesta perspectiva, hoje em dia em Angola, há uma acusação que se faz a nós, que eu nunca já entendi o motivo. Quando o homem da UNITA está falando, não, vocês são tribalistas. Você mesmo que nos acusa de tribalistas, sabe o que é tribalismo? Muitos não sabem. Só lhes disseram, os da UNITA são tribalistas. Mas a UNITA é um partido de âmbito nacional. E tem militantes de todas as tribos. Como é que um partido tribalista vai ter militantes de todas as tribos? Pelo menos devia discriminar alguma tribo, mas nunca o fez. Mas nós temos estado a receber gratuitamente esta acusação. E eu levanto este elemento porque, entendendo um pouco a colocação do Dr. Nobre, obrigado. Entendo que há um pouco também desta dose de percepção em relação aos conceitos. E eu aproveito para fazer aqui o esclarecimento. Então, para nós, o povo é o povo angolano, de Cabinda, o Cunene, do Mar ao Leste, se assim quisermos delimitar o país. Todos os angolanos, e é por isso que nós temos dito, e aqui até poderíamos dizer, mesmo antropologicamente, é errado dizer um só povo, uma só nação. Em Angola está errado. Em Angola são muitos povos, são muitas nações. E eu, por exemplo, tive a sorte de trabalhar na província do Quando-Cubango, na altura, e acho ser uma das províncias com mais microtribos dentro da mesma província. Você vai para lá, tem ganguelas, tem choques, tem umbundos, tem nhembas, tem até os coixãs, tem os diricos, tem bucuços, tem os vicoquandos, tem tudo na mesma província. E por acaso, eu estando lá, uma coisa chamou a atenção.
cada município tinha o seu rei, não só o rei, porque cada povo identificava-se na base do seu reinado. E assim vivem. E nisto não há conflitos. Quando há um ato provincial, os reis todos se concentram, mas ninguém luta com o outro por causa do território, por causa de quê? E não há essas acusações levianas. Então, quando estamos a olhar para o país, no âmbito dessa visão de políticas públicas, eu acho que o povo deve ser visto nesta perspectiva coletiva. Não se pode discriminar os angolanos por causa ou por motivos da sua pertença. Não se pode. Falou, doutor Nobre, de um assunto também, não sei se é polêmico, mas falou do cristianismo. E é interessante essa perspectiva. Muito interessante. E eu sou cristão, atenção, mas que não venham fazer interpretações contrárias. Por acaso, podemos admitir que os que trouxeram a igreja com o cristianismo são outros povos. Mas nós interpretamos. Aqui mesmo eu estava falando com o meu pai secretário municipal. Não, é tua vida a igreja. Eu disse, sim, senhor. Também a vida da igreja. Nós adotamos a religião como uma prática do nosso dia a dia. E a gente aceita. Mas, como disse, eu não gosto de criar polêmica, tem gente que interpreta muito erradamente, mas eu poderia fazer uma provocação. Entre ir à igreja e ir numa embala, quem é que nos identifica mais? Isso é um assunto muito sério, isso é debate por mais vezes. Atenção, isso é debate por mais vezes. Mas é uma realidade ou não é? É uma realidade do nosso contexto. E o doutor Júlio, que era administrador e primeiro secretário até pouco tempo, e eu estava a dar uma pensadela nisto, fiquei muito satisfeito quando foi nomeado administrador, completamente desiludido quando foi a primeiro secretário. Porque eu que conheci o doutor Júlio Tegui, que eu sabia que teria dado alguns avanços lá, meteram a camisola, estragaram tudo. Em pouco tempo te tiraram mais de lá. Porque não é a camisola, não. Eu, o doutor Júlio, meu técnico, eu acadêmico, que por acaso é respeitado, é referência. Então olha a tua camisola para dentro. Não pode servir como técnico. Estão vendo? E eu vi aqui hoje, no âmbito do assunto que nos trouxe, um técnico competente, capacitado, conhecedor da matéria. Agora vamos ficar, mas onde é que esteve esse doutor Júlio, que falou hoje, quando estava a administrar o Alto Ar? Nem tempo para deixar uma marca de uma obra dele dela. Estão vendo? Mas é um técnico profissionalmente provado. E é aí onde dissemos que a disputa que o Nobre coloca aqui ganha mais peso. Se calhar, olhando, não nessa boca, doutor João. Isso é entre nós, somos todos da gala. Vai ficar aqui esse assunto. Então, quando coloca esta perspectiva, eu sou dos que olham, e disseste também outra provocação, de como é que a coisa funciona na Assembleia. Infelizmente, o Orçamento Geral do Estado, para dar resposta às políticas públicas na visão do Executivo, no âmbito das promessas eleitorais da campanha, quando chegam na Assembleia, são uma proposta. Saem no âmbito da proposta debatida na Assembleia. Quando volta para o Executivo, são adjudicações diretas. Doutor Júlio, fiquei preocupado. Defendeu que todo chefe do Executivo tem essa liberdade. Mas, pelo estudo saído do Novo Jornal, as adjudicações diretas que o Presidente da República já fez até aqui, assinou desde 2017 para aqui, adjudicações equivalentes a 20 milhões de dólares por dia. Agora imaginemos esses 8 anos e meio de governação do presidente João Lourenço, assinando
o equivalente a 20 milhões de dólares por dia, quanto de dinheiro foi nas adjudicações diretas? E a adjudicação direta já não passa no parlamento, já não tem cobertura do orçamento geral do Estado. Como é que as políticas não ficam direito para lá, se é que, na verdade, quem é o titular dentro do próprio executivo não cumpre com o orçamento que ele, no âmbito das suas estratégias, metas, objetivos, etc., foi submeter ao parlamento? Ele próprio não cumpre. E nós somos um grupo parlamentar, mas tem um grupo parlamentar que sustenta o executivo. Aquele grupo parlamentar que sustenta o executivo, se está errado, se não está executivo, ele só aprova. Só aprova. Então, estou a falar muito tempo. Não. Quantos minutos já falei? Agora confio. A exceção mesmo de. Tá bom, vamos terminar. Mas, como dizia, fica extremamente complicado. Porque se o parlamento estivesse ali para, no âmbito da fiscalização, ir atrás da execução do orçamento, na base daquilo que nós aprovamos, talvez estaríamos salvaguardados muitos interesses das famílias. Mas hoje fica difícil fazer esse exercício, por causa das limitações colocadas na fiscalização por parte dos deputados. Então, para aquilo que nós precisamos para o nosso país, sim, primeiro é a visão estratégica, disse muito bem o doutor Paiva, a visão estratégica é importantíssima, mas, sobretudo, a vontade de realizar é extremamente necessária. É importante quem está a gerir os cofres do Estado dizer assim: ok, o povo precisa disso. No âmbito disso, porque até ele próprio que propôs, a nossa visão, a nossa proposta é essa, era investir nessas políticas públicas para dar resposta aos problemas. Porque nós estamos a ficar um país que 50 anos depois, e se preferirmos de 2002 para cá, vamos lá falar, em 24 anos para cá, temos um sistema ciclicamente iniciado de que as políticas públicas não são suficientemente atendidas, e aqui talvez o doutor Júlio também vou deixar essa provocação para ver se me responde, a ausência enorme de continuidade dos projetos. Se hoje está aqui um administrador, tudo que o administrador deve substituir ele, em todos os projetos, não avança, traz os projetos dele, e quando ele sair, quem substituir também não avança quem. E vamos ver os projetos abandonados, como por exemplo também no âmbito mesmo da questão das políticas públicas da habitação, havia um projeto de 200 fogos habitacionais em cada município. O daqui da Cana nem tiveram 200 fogos, cada município, pelo menos o projeto tinha iniciado. Só que passas pelo país todo, na sua maioria, os projetos estão inacabados. E é tudo isso para terminar, é tudo isso que requer essa reflexão da nossa parte, a reflexão da parte dos cidadãos. Vamos ter um debate já no âmbito da interação também. Nós não viemos dar aulas, viemos para estimular o debate e ouvirmos também de voz aquilo que constata em relação ao tema em debate. E eu agradeço a atenção que me foi dispensada por todos. E, uma vez mais, doutor Zito, sem maldade, no âmbito do debate. E obrigado a todos pela atenção dispensada. Obrigado, Sr. Deputado, pelo seu passo. Penso que agora os momentos a seguir vão ser feitos mesmo aqui na mesa, para facilitar também agora a interação. Tem alguma coisa para bater, doutor Júlio? Faz favor. De 2017, com o dólar a rondar entre o quê? 10, 12 por ali, 100 dólares, o 16 por ali mesmo. Hoje está mais de 100 mil kwanzas, 100 dólares. Significa que o disparar da inflação superou 1000%. É por isso que a economia não reage. Não é a economia que
E mais, o atual ministro do Estado, ou da Coordenação Econômica, veio do Banco Nacional, onde rebentou aquilo ali. A inflação do grupo dele é pescado para vir pegar a economia. Com o banco que ele já arrebentou, não consegue equilibrar a economia. E qual é a solução? Impostos, taxas, tudo e mais alguma coisa para chegar lá. E este é o problema do país. Não é a Constituição, doutor. Se partimos do problema do princípio da legalidade, mas também não podemos ignorar o princípio da boa-fé. Se eu estou revestido pelo princípio da legalidade, para eu criar todo o aparelho que quiser, não posso criar só porque estou investido com o princípio da legalidade, mesmo sabendo que vou prejudicar os cidadãos. Onde é que fica o princípio da boa-fé? Doutor, e levantou a questão que eu mencionei, gostei que foi como administrador. Como administrador, o doutor até ia conversar com pacientes e tudo, eu te acompanhava. E era aquilo que eu queria de ti, porque eu sabia que podia. Agora, e o doutor não me leva mal, mas mesmo para ti, não foi bom te meter em primeiro que é o caso. É o caso do doutor Pacatolo, o amigo do Lubino. Vocês estão numa cadeia dos provados. Exato. Está vendo? Pode ser o ponto do E a luta vai se fazer mesmo entre uma a outra. Eu sou presidente do Museu Científico de Piaget, como o Dr. era presidente do agora do MIT, do Museu Municipal. Meu contemporâneo teve esse grande cidade da Espanha. De facto, sim. Também estou aqui com a academia, não posso ter a liberdade. Se tivesse recebido o mandato do meu partido para vir aqui, ser facto representado, eu devia falar de igual ou aproximado ao Dr. Abel. Mas ele está aqui, revestido, designado do partido mesmo. Ele fala mesmo aqui, eu também falo, porque eu sou igual. Mas eu tenho mandado, tenho que falar, observando sempre a disciplina. Porém, o assunto que se trata aqui é rápido, é a produção, a distribuição é que ditam a redação. E a economia vale pela produção e pela distribuição. E os contextos, quer locais, quer nacional, quer outside, quer global, estão sujeitos à nova ordem econômica de 2020. Portanto, a liberdade de expressão aqui fica um bocadinho mais aberta para o Dr. Abel, que até é do partido líder da oposição, e eu sou do partido da circunstância. Eu devo executar, devo ser servidor do povo e devo executar, devo realizar soberanamente. E tocou algo muito importante, que não tem como sair também em partidário. Quando metemos a camisa do partido, somos partidários. E eu tive a grande sorte de ter lá o meu discípulo também, Xemalima Sapala. E atenção, não é maior do discípulo do mestre. Mesmo que bem formado, fica da mestre. Ignorar isto levou a descalar-nos. Por isso que, como estudioso, o primeiro internamente a levantar a valorização dos pares da independência, que acompanhou no meu artigo de 2021, sou eu. Está escrito porque é a missão da oposição. Porque a oposição justamente eu perdi um ponto de ordem, quer fazer uma nova intervenção. ponto de ordem. Ponto de ordem é este. Não é uma intervenção. Só que atenção, a peça final agora tem uma marca que se chama
de centro de pedestral. Não me sabe. Eu continuo no pedestal. Eu falei, eu comentei isso propriamente, isso não é ele, era a banco e para aos nossos intelectuais. Quando estava naquele debate eu pus lá um comentário e que não pode aceitar maldade do governo. Não pode aceitar maldade. Eu tive de viagem porque sabia que estaria cá a peça opinião para debater. Senão diria assim, chame-me para, mas não posso dizer isso, por fim, porque tem um ganho acadêmico com isso, porque amanhã eu posso a minha página de ciência. Agora, o ponto de ordem vale para dizer que a Constituição e a reunião da direita aqui é meio para dizer que o princípio da boa-fé não é determinante, mas é decisivo. Bom, doutor, eu vou contrariar essa tese, porque eu acho que todo servidor público tem que ser revestido no papel de servidor, ou seja, fazer bem ao povo, ou ao público, se preferir. Eu não posso ser servidor público e ser mal falado porque eu estou supostamente a governar. É contrassenso. Por exemplo, eu sou governador. Vou para um hospital, encontro que há pacientes que não estão a ser atendidos por desleixo dos médicos. Eu não posso dizer que só porque é legal que tem que haver médicos, não vou cobrar aos médicos o cumprimento do seu dever. Não posso fazer isso, porque vão morrer pessoas que serão vítimas do desleixo do médico. A governação é a mesma coisa. Os nossos médicos são vocês governantes, só que são péssimos médicos. Estão a nos fazer morrer com fome, pobreza, miséria, e vocês a se patentear com a corrupção. Por exemplo, é óbvio o problema da nossa economia. A economia não avança, porque a instituição mais funcional é a corrupção. Começa da cidade alta, vai para todos os ministérios, até aqui as administrações, tudo é corrupção. É por isso que a economia não anda. O dinheiro que seria para resolver os problemas dos cidadãos está ainda aí a entrar nos sistemas. E esta questão que coloca do perfil vem responder o acomodar das sensibilidades. Não é necessidade. É só, quem o fulano não, esse deve só ficar ali e não sei o quê. Por quê? Ele está dentro do sistema, do esquema. Não tem economia que aguente isso, não tem. É aquilo que se diz. Pode vir na Gíria pessoas que trazem isso. Pode vir o Obama para ser presidente da Angola. Se for no mesmo sistema do MPLA, também vai sair como João Lourenço. Porque o problema é o sistema. É a Constituição que também levanta, por acaso. Agora, cuidado. Quando se fala de rever a Constituição, a tua preocupação é no âmbito da boa-fé. Mas tem gente que está interessada na revisão da Constituição para buscar terceiro mandato. Está entendendo? É ali, é por isso. E aí, como agora, era como quando tivemos 70, agora temos mais. É ali onde nós dissemos, na altura, o presidente do grupo era o doutor Libertin, disse lá no palácio da Assembleia, na declaração política que menciona, que não haveria terceiro mandato para João Lourenço. Não há. Por quê? Temos 90 deputados, temos um terço bloqueante da ação da iniciativa em matérias de revisão constitucional nesses termos. E com o terço bloqueante, a gente não permite mesmo. É só por isso que não há terceiro mandato. Senão, o João Lourenço iria se para o terceiro mandato. É muito importante. Você vai vendo que até a forma como está conduzindo o partido é um pouco naquilo de quem tem de sair, mas não quer sair. O Congresso do MPLA até hoje bem definido. Há processos contra candidatos concorrentes e tudo, ou que manifestaram concorrer. Mas aquele que já não pode concorrer tem de sair. Está condicionado que podem concorrer. É má fé. E é por isso que o MPLA não tem como sair bem do Congresso dele. Vamos sair de lá despedaçados, completamente divididos, porque eles não estão a conseguir a unidade e a coesão entre eles. É por isso que o doutor Júlio, que é o mais
que ocupou responsabilidades, acabou sendo o mais sacrificado. Parece contraditório. Mas parece contraditório. Ou seja, lhe davam oportunidades, mas é uma espécie de tipo, vamos ver o que vai fazer. Mas de repente já estão a lhe retirar. E é ali onde eu apelo. Todo servidor público deve ter como princípio basilar, para lá da legalidade, a boa-fé. A boa-fé é determinante. Se um governante não tiver boa-fé, ele pode ter até boas intenções, mas vai dar errado. Porque a boa-fé é que vai determinar o pleno exercício dele no âmbito da governação. Moderador, muito obrigado. Muito obrigado. Agora, penso que, pode aplaudir, por favor. Eu penso que o auditório também está ávido para colocar as suas inquietações dirigidas à mesa, a todos ou a alguns em particular. Então, passamos a palavra ao mestre de cerimônia para, nesta primeira fase, chamar os primeiros 5 intervenientes. Obrigado, Marcial. Vamos pedir aos nossos queridos que terão então a bondade de intervir, por favor. Temos que esgotar aqui o que o Cota Sapinhala atrasa 600 e tal quilômetros. Então vamos ser telegráficos para aproveitar mais. Vamos começar com a doutora Irandina Filipe. Não sei se estou certo. Irondina Filipe. Irondina Filipe. Muito obrigado pela correção. Vai ver mesmo aí o microfone, sim. Muito obrigada à mesa. Eu vou me dirigir ao Dr. Timbilundo do Paiva. Não tinha como. Haja uma reclamação de que irias disparar contra ela, então está preparado. Primeiro, como militante do MPLA, depois como economista. A vida da população vai se degradando cada dia que passa. Em termos de prioridades e necessidades, né? Em relação, eu faço um paralelo à compra dos leitos, com certeza que foi uma intervenção diretamente por causa dos famosos leitos, a independência administrativa e financeira da Assembleia Nacional. Até os nossos salários são pagos pelo Ministério das Finanças. Então, ainda assim, a responsabilidade vai sempre para o Executivo. Porque quem executa exatamente as despesas é o próprio Executivo. E é grave, né? Porque a Assembleia Nacional é um órgão de soberania, devia ter independência financeira e administrativa. Mas, lamentavelmente, até isso, se calhar na lógica de que o Nobre tinha dito, no âmbito de algumas reformas que o presidente João Lourenço queria fazer, também chegou a esse ponto. Mas os resultados estão ali, não são satisfatórios. E o que é prioridade, o que é necessidade, quase tudo está sempre invertido. E, aliás, a doutora Irondina deu aqui exemplos que o doutor Paiva concordou que, se calhar, em termos de prioridade, não houvesse tamanha prioridade na aplicação de verbas para a destruição daquele prédio que estão a destruir ali. Eugênio, o papel do povo. Eugênio, essa parte de qual deve ser o papel do povo, seria eu a fazer a pergunta a ti. Está onde o Eugênio Cassino? Ok. Agora, se você faz mais a mim, fica tipo, você também não sabe mais o que fazer de ti próprio. Está vendo o dilema em que me colocas? Mas, claramente, a maior força do país é a força do povo. Quando o povo angolano tomar consciência da sua força, a situação do país mudará completamente. Até agora, um tanto ou quanto, temos sim que chamar a consciencialização da cidadania. Não gosto muito de falar povo, gosto mais de cidadão, cidadania e tudo. Acho ser mais abrangente. Doutor Nobre, não é mais para criar política entre povo, população e tudo, não. Mas eu prefiro adotar cidadania.
porque essa apela para mais intervenção, mais luta pelos direitos e tudo mais. Então, Eugênio, eu conto que depois me des algumas sugestões sobre essa intervenção. Tá? Agora, Daniel dos Santos. Daniel dos Santos é meu irmão do PDPA. Muito gosto. Prazer em conhecê-lo já agora. E o mandato do presidente João Lourenço está no fim. O balanço é negativo. E, aliás, estamos aqui na Kaala. Eu já soube que aqui na Kaala investiram dinheiro para um tal chamado mercado de frutas, que nem o mercado está como devia estar, e o dinheiro também já foi. O mercado municipal, a mesma coisa. Ele foi ser investido para a sua reabilitação. Doutor, pai, coisas mínimas, né? Até dinheiro de reabilitar mercado voa. Quer dizer, para nós da UNITA que voa é o galo. Agora vocês estão fazendo voar dinheiro. Não está bom. Reabilitação de mercado fica difícil. Mas é um pouco disso. Em termos de políticas públicas, o balanço é mesmo negativo. É mesmo negativo. Pode haver aqui o que o doutor Paiva chamou de disciplina partidária no caso dele, e por conta disso teve que falar nos termos em que falou, mas a verdade é essa. Porque nem preciso ser eu a dizer o que está mal aqui na Kaala, porque vocês é que estão a viver aqui. Vocês até que vão me dizer aquilo está mal, aquilo está mal, aquilo está mal. Ou seja, a situação daqui da Kaala, aquilo que vocês passam, vocês dominam. Nem preciso fazer propaganda sobre ela. Mas acredito que vamos concordar num ponto. Não está boa a situação. Ou está boa na Kaala? Não está boa. Esta é que é a realidade. E o barômetro de quem governa devia ser essa de escutar um pouco os cidadãos, para entender como é que está a ser interpretada a intervenção dele. Mas o nosso executivo é surdo, mudo, muitas vezes cego. E temos problemas sérios. O Tiago. Tiago tá. Saiu já? Ok. Mas a minha solidariedade a ele. Os heróis surgem assim. Ele já se autoproclamou primeiro preso político da Kaala. E aprendi com a vida que nem sempre a história é reconhecida no momento em que acontece. Daqui a mais alguns anos, quando se falar desta perspectiva, é que as pessoas vão se lembrar, o Tiago foi parar num campeonato em defesa dos nossos direitos. E até lá estará-se a escrever a história. Mas ele viveu as vicissitudes hoje, e por conta disso, a minha total solidariedade. Eliseu, a parte de dormir já nos entendemos, né? Não como. Você disse bem no final. Na tua TV, vês. Você um dia na tua TV me viste a dormir? É o que eu disse. Eu lá na sala do plenário não consigo ver, porque aqui são 220 deputados sentados. Eu não consigo tararear quem que está dormindo, quem que não está. Mas os que apresentam na televisão, tem aquela área famosa chamada regi. Tem o realizador. Ele pode selecionar uma imagem de aí, porque ali tem muitas câmaras, em que aparece um deputado a sonegar e lançar para a tua televisão. Só que naquele momento eu não estou a ver. É só isso, peço compreensão. Não é por não querer te responder. Agradeço. Agora, se os conselheiros do presidente também têm conselheiros, vocês também? É bem complicado. O certo é que a governação está mal. Não vale a pena só insistir, buscar defeitos e tudo. Não, é pacote completo, está mal. E não vale a pena insistir com isso. A Martinha. É só resumo, né? Martinha, eu anotei a tua preocupação e no local certo, no momento oportuno, eu vou também levantar. Tenho uma relação cordial com o governador do Ambo também, se calhar posso aproximar essa questão. Mas é uma sugestão legítima e traz aí uma perspectiva
que gostei, né? De que pedem que sejam requalificados, mas usando mesmo a mão de obra dos jovens, para ver se que também de alguma maneira se ocupam. Foi muito boa essa saída e estão de parabéns. O mano Amadeu tirou-me o fecho. Eu queria fechar felicitando as mulheres todas presentes pelo dia e pelo mês, e hoje, sendo o 1º de março, também representa para as mulheres, mas o mano Amadeu antecipou-se, mas ainda assim estão de parabéns as mulheres aqui presentes. Participem mais. A sala está muito masculinizada, mas ainda assim a presença das mulheres que estão aqui é satisfatória. Parabéns às senhoritas e às senhoras presentes. Eu aproveito para não voltar a falar, agradecer pelo convite, pensar Kahala. Foi uma grande honra da minha parte estar aqui hoje e estarmos neste painel de gente que produz ideias, e na verdade é assim que se constrói o país, mesmo nos momentos contrários, que é o caso meu e o Dr. Júlio, que temos opiniões diferenciadas, mas é ali mesmo onde se buscam os caminhos, vale sempre a pena. Ele gosta muito de mandar beijos, vamos fazer de contas que é mesmo de boa intenção, e nesse quesito é um prazer da minha parte. O professor Marcial, o meu caro amigo nobre, já cruzamos em Benguela a semana passada, e foi quando me disse que estaríamos juntos no painel. Foi um prazer conhecer-vos naquele momento. O Dr. Júlio também, um grande prazer, estamos aqui a falarmos do país. A presença de todos, e se calhar triplicando os agradecimentos que foram já aqui avançados pela organização, para todos que intervieram para o sucesso da atividade. Para o Dr. Júlio, fala com o administrador da Kahala, não precisava. Não precisava fazer esse escândalo todo, até a ponto de um cidadão de bem, e eu gostaria de lhe conhecer, ceder esse armazém para nós falarmos. Só que nós, mesmo que fosse na rua hoje, falaríamos. Mesmo que fosse na rua. Então, os dirigentes do MPLA têm que entender definitivamente que o país não é do partido, o país é dos angolanos. Não, eu tenho que mencionar porque eu fui acompanhando o processo e, sobretudo, as dificuldades que a organização passou para estarmos aqui hoje. E a prontidão de há 72 horas, o senhor desse espaço se prontificar e dizer: vão fazer no meu espaço. Eu estava toda hora em contato com o Guarulhos e eu dizia: pá, vocês lá se virem, eu estou a vir. Não foi o que eu dizia. Eu disse: esse problema é vosso. Agora a Kahala é grande, o espaço tem que existir. Então, eu peço desculpa, se eu não precisa se despedir ainda. Ainda vamos ter uma conversinha mais de 2 minutos finais. Já estamos há 4 horas quase aqui. Só mais um minutinho. Eu viajei 600 quilômetros. Por isso que precisamos esgotá-lo mesmo. Não é verdade? Eu queria fechar já. Para depois outros fecharem, a minha parte já passou. Então, gesto já de conclusão, porque está com a palavra mesmo. Okay. Em 1 minuto, no máximo 2. Assim, quais de facto são os desafios depois dessa abordagem toda? Há jovens aqui e em função das vossas abordagens entendem que não há nenhuma luz verde lá no fundo do túnel. Então, na vossa perspectiva, quais devem ser os desafios e quais são as prioridades e o que é que se deve fazer urgentemente para a mudança de paradigma? Não, luz verde tem que haver sempre. Eu sou contra pessimismos, sou mesmo contra pessimismo. Eu acredito nas pessoas, acredito na capacidade das pessoas, acredito na inteligência das pessoas, na sabedoria das pessoas, e nunca entraria num discurso desse de que não, já não há luz verde, não.
para tudo que formos a fazer, temos que acreditar que podemos conseguir atingir, porque senão a gente nunca consegue. Agora, para a nossa realidade, é o que disse o Açúcar, a solução é a alternância política. E é importante que os cidadãos entendam que a alternância não é guerra, como o MPLA gosta de falar. A alternância é democrática. Agora mesmo, o presidente Adalberto lançou um desafio para o país, que é o Pacto de Estabilidade. Procurem tomar contato com a lógica que está ali trazida, que não tem nada a ver com um pacto de tipo fazer conluio nós e o MPLA. Não. Não é um pacto para haver garantias financeiras, não. É pacto de estabilidade para que a alternância não signifique turbulência. É pacto de estabilidade para que cada cidadão se sinta partícipe e diga, ok, para nós melhorarmos o país nesta perspectiva, a minha contribuição está aqui. Não é aquele pacto que exclui, não, inclui a todos. Não é um pacto como alguns estão a tentar transmitir, que é entre a UNITA e o MPLA. Não, é entre todas as forças vivas do país. Então nós temos que abraçar essa iniciativa como uma das balizas para a alternância. Ou seja, para a saída da situação. Porque inclusive esse pacto traz direito, pilares para a saída das crises, da crise econômica que o país enfrenta. Tudo isto está lá. Hoje a economia também não anda, doutor Júlio. Um pouco porque matou-se o empresariado nacional. Onde é que está o empresário angolano nisso tudo? Nessa iniciativa do corredor do Lubito, qual vai ser a intervenção do empresário angolano? Esse é mesmo o americano e o chinês que meteram dinheiro. E o angolano vai fazer o quê? Fiquei preocupado. De um lado tem razão. Do granito à volta dessas montanhas todas que nós temos. É riqueza do país. Vai ter que ser transportado. Mas e qual é o retorno para o dono do país desta riqueza, do transporte que vai se fazer da exploração do granito aqui? São essas questões que nós entendemos que sim, devem constar nas reflexões que devemos fazer para buscar respostas. Não deve haver o desarmar, o baixar os braços e tudo, não. Nós podemos. E Angola, como tenho dito, é de todos nós. Não pode. A gente estava com o Inica Peraça do Júlio. E é tudo vosso. E por acaso está de parabéns, porque não é só por estar aqui, mas eu acompanho e tenho participado nos debates. Mas é verdade que os teus colegas fogem. E eu tenho muitos exemplos a citar. Muitos. Então, a tua postura é exceção. A regra tem sido fuga. Aquela preocupação não foi mal intencionada, foi mesmo resultado de uma constatação. E eu, uma vez mais, agradeço a todos pela presença. Felizmente, quando a gente está envolvida nessas correrias todas e tudo, tive que vir a correr ontem, só terminamos de trabalhar às 22, tínhamos que sair para estar aqui, mas quando somos recebidos desta maneira, retribuídos com este carinho todo, até a canseira foge. E isso é muito bom. Tenho estado a viver muitas experiências destas. Uma vez mais, obrigado a todos. Cala sempre no coração. Para aqueles que estavam a achar que só visita são vocês. Aqui somos todos donos de casa. E muito obrigado. Assim mesmo, não queria fazer fotos, mas seria bom se contarmos aqui todos. A Frisco, muito obrigado pela presença, pela abertura. Agradecemos mesmo. Não tem que falar. Gostaríamos de ter exclusivamente durante 30 dias. Tinha que levar nossas coisas. Pelo menos de pegar fotografia fora, você fazer muita fotografia, porque eu já quero fazer fotografia. Você
quando se aprova que abrange oficiais militares aprofundados na reserva e na missão, dá para se notar exatamente a intenção, a má intenção para que da eficácia dessa mesma lei. Foi por isso que nós votamos contra, porque entendemos que sim, os militares são garantes da soberania do nosso país e não podemos entrar na lógica desta lei. Nós também, quando falamos com os militares, sabemos o que é a doutrina representa. E essa lei é tudo menos compatível com a doutrina. Daí a nossa organização. Mas, como digo, estamos aqui, vamos trabalhar no sentido de irmos produzir leis que venham trazer bem-estar nas comunidades. A província de Luanda, nos últimos dias, tem sido muito preocupado com estaria alguém chamado Adriano Sanguinário. E, obviamente, uma figura politicamente exposta e por conta disso, eles tiveram esse comportamento, sabe? É uma postura negativa por particular do Estado, que também primeiro secretário vai falar aqui na Câmara. Nós entendemos que o país não pode continuar a viver uma história de perseguições e não só. E a intolerância não é apenas aqui, nem em Luanda, nós esses dias estamos a debater questões de intolerância. Tem um pendor mais eleitoralista do que deve resolver as questões de retorno. A nossa fiscalização continua, uma verba que também a sociedade continua a clamar, porque vocês enquanto essa fiscalização não foi. Aliás, desde a altura em que foi anunciado, os deputados da Junta de Segurança já foram identificados que aquilo não resultaria, porque o presidente da República, ao invés de fazer um governo próprio, trouxe a quem chamou de bombeiro. A partir do princípio que ele surge como bombeiro, claramente que não teria correspondido às expectativas e o que aconteceu, infelizmente, de 2024 para aqui já são 2 anos e o projeto não andou e a população não continua a esperar em relação àquelas promessas trazidas aqueles caminhos que tivemos para vir aqui para Cala, para pensar Cala e falarmos sobre a vida dos nossos irmãos que aqui na Cala, aqui na Sul. Uma foto de família, não chegamos a fazer a foto. Aqui assim, aqui. Tem mais luz. Dá licença. Dá licença. Vamos fazer lá fora. Vamos fazer lá fora. Vamos a nos organizar. Agora nossa, para dormir, da bandeira. Já. Foda que bandana.
Eu também não tenho que entrar, oh, mano, eu tenho que entrar no que é. Tira a sua chave no meu bolso. Cada me paga, Vai tirar muitas fotografias. Sabe fazer 3 anos, né? Isso é constante, eu estava aqui na porta. Não, muito que eu estava aqui na porta. Depois me deixou aqui. Quando você estava a atravessar, eu estava passando. Quando eu voltei, eu te encontrei ali no trabalho. Teve um cara lá, você não sabe o que eu pausei você no telefone, eu estou pausando aí do lado de você, mas quando eu saí para oh, Rafa. não tá parecendo puxa nada. Rafa, espera. Pode subir, velho. Tranquilo, tranquilo, velho. Velho. Não, vamos fazer. Epa, o Copa não vai agora, não vai hoje, amanhã. Não. Sim, velho. Tranquilo, velho. Yeah. Está, velho. Mas... Não, puxa. Puxa só pro WhatsApp, né? Não puxa só pro WhatsApp. É o momento das meninas. Puxa. Conforme fizeram. Acorda cedo, põe o pé na estrada. Deixa o filho em casa com uma vontade de voltar pra casa. Quando chega a praça,